Olá! Nesta videoaula vamos falar sobre proteção em instalações elétricas prediais. Nós temos o quadro de distribuição, como nós já vimos nas aulas anteriores. O quadro de distribuição é o centro da energia elétrica de uma residência. Ele recebe os fios que vêm do medidor, neles encontra os dispositivos de proteção e deles partem os circuitos terminais que alimentam lâmpadas, tomadas, aparelhos elétricos e assim por diante. Nesta videoaula, vamos determinar então os dispositivos de proteção, ou seja, os disjuntores responsáveis para alimentar cada circuito terminal. Segundo a NBR 5410, os disjuntores devem assegurar as seguintes funções: proteção contra sobrecarga, proteção contra curto-circuito, comandos funcionais, seccionamento, proteção contra contato direto, proteção contra queda ou falta de tensão. Prescrições fundamentais da 5410. A 5410 estabelece as prescrições fundamentais destinadas à garantia da segurança de pessoas, de animais domésticos e dos bens, contra os perigos e danos que possam resultar da utilização das instalações elétricas em condições que possam ser previstas. Primeiro, proteção contra choque elétrico. Seria um choque elétrico de forma direta, quando você toca diretamente num fio energizado, ou indireto, que seria quando você toca numa máquina de lavar roupa que teoricamente não estaria carregada, mas por algum motivo ela está energizada. Proteção contra efeito térmico seria a proteção contra o risco de incêndio de materiais inflamáveis devido à temperatura elevada ou arcos elétricos. Além disso, em condições normais, deve-se oferecer proteção contra a queimadura às pessoas e aos animais domésticos. Proteção contra sobrecorrente. Proteção contra a sobrecorrente de sobrecarga ou de curto-circuito. Proteção contra sobretensão. Sobretensões provenientes de descargas atmosféricas ou sobretensões em consequências de manobra na instalação ou do sistema elétrico. Algumas terminologias para que vocês consigam entender as proteções solicitadas pela NBR 5410. Então, sobrecorrentes são correntes elétricas cujos valores excedem o valor da corrente nominal. As sobrecorrentes são originadas por solicitações do circuito acima das características de projeto, seria caracterizada uma sobrecarga, ou falta elétrica, um curto-circuito. Correntes de sobrecarga são caracterizadas pelos seguintes fatores: provocam no circuito corrente superior à corrente nominal, solicitações do equipamento acima das suas capacidades nominais, cargas de potência nominal acima dos valores previstos no projeto. Corrente de sobrecarga, continuando. As correntes de sobrecarga são extremamente prejudiciais ao sistema elétrico, que provocam elevação da corrente do circuito a valores que podem chegar até, no máximo, 10 vezes a corrente nominal, produzindo com isso efeitos térmicos altamente danosos ao circuito. De curto-circuito são provenientes de falhas ou defeitos graves na instalação, tais como falha ou rompimento do isolamento entre fase e terra, fase ou rompimento da isolação entre fase e neutro, falha ou rompimento da isolação entre fases distintas. As correntes de curto-circuito são extremamente elevadas, na ordem de 1.000 a 10.000% do valor da corrente nominal do circuito. Proteção contra sobrecorrente. Disjuntores termomagnéticos são dispositivos que garantem simultaneamente a manobra e a proteção contra corrente de sobrecarga e contra corrente de curto-circuito. Nas instalações elétricas, sendo elas residenciais, comerciais ou industriais, o importante é garantir as condições ideais de funcionamento do sistema sob qualquer condição de operação, protegendo os equipamentos e a rede elétrica de acidentes provocados por alteração de corrente. Dispositivo termomagnético. São eles: oferece proteção aos fios, desligando automaticamente quando ocorre uma sobrecorrente provocada por um curto-circuito ou uma sobrecarga. Permite manobras manuais, operando como interruptor, seccionando somente o circuito necessário para a manutenção. Então, o disjuntor termomagnético tem a função da chave
fusível, que antigamente era utilizada, porém, o fusível ele tem um problema que ele queima, necessitando de troca. Já o disjuntor, ele vai desligar o sistema, necessitando só o religamento. Entretanto, esse religamento não será possível se persistir o problema na instalação elétrica. Se religar com o problema persistindo, ele vai desligar até que o problema seja sanado e assim ele permaneça ligado. Em resumo, os disjuntores cumprem 3 funções básicas. Abre e fecha o circuito, ou seja, manobras. Protege a fiação ou mesmo os aparelhos contra sobrecarga através do seu disparo térmico. Protege a fiação contra curto-circuito através do seu dispositivo magnético. Os disjuntores termomagnéticos devem ser ligados aos condutores fase do circuito e apresentam a vantagem de permitir o religamento sem necessidade de substituição dos componentes. Lembrando, condutores neutros não necessitam de disjuntores. Eles são ligados no quadro através de barramentos, como vimos em aulas anteriores. Caso o efeito da rede persista no momento do religamento, o disjuntor desligará novamente, não devendo ser manobrado até que se elimine o problema do circuito. Principais partes do disjuntor. Então, nós temos aqui a alavanca de acionamento, onde é permitido fazer as manobras manuais, o dispositivo de rearme, terminais de conexão, dispositivo de disparo térmico, contato fixo móvel, câmara de extinção, terminal de conexão e a bobina de disparo magnético. Um pouquinho sobre o funcionamento dos dispositivos. São utilizados a proteção e manobra de circuito de iluminação e tomada, os disjuntores tipo Quick Lock, o qual ele tem um disparo, ou um dispositivo de proteção que funciona de acordo com o princípio de bimetais. São essas duas lâminas bimetálicas, cuja dilatação das lâminas de materiais diferentes, por exemplo, aço e latão, o coeficiente de dilatação distinto desliga o circuito eventualmente no caso de uma sobrecarga. E no caso, quando nós temos um curto-circuito, nós temos então uma bobina, ao qual, com o aumento da corrente, você aumenta então o campo magnético gerado pela bobina, havendo então o disparo através do campo magnético. Características dos disjuntores. Com relação ao número de polos, ele pode ser monopolar, bipolar ou tripolar. Os monopolar também são chamados de unipolar. Eles atendem a circuito de 127 volts, onde eu tenho uma fase e um neutro. Então, o disjuntor é só ligado na fase, lembrando que o neutro é ligado em um barramento. Os bipolares são para circuitos que têm duas fases, 220 e 240 volts, onde cada fase é ligado em um polo. E os tripolares para circuitos trifásicos, onde cada fase é ligada em um polo. Características do disjuntor quanto à tensão de operação. Nós temos os disjuntores de baixa tensão, que é até 100 volts, que podem ser em caixa moldada ou aberto. E os disjuntores de média tensão, acima de 1000 volts, que podem ser de vácuo, a ar comprimido, a óleo, a pequeno volume de óleo, que é o PVO, ou hexafluoreto de enxofre, SF6. Nas instalações elétricas prediais são utilizados disjuntores termomagnéticos em caixa moldada. Os materiais utilizados na fabricação desses disjuntores podem ser poliestes ou poliamida. Os disjuntores são providos de acionamento manual e são equipamentos com disparadores contra sobrecarga, disparo térmico e contra curto-circuito, bobina eletromagnética. Os mais sofisticados são providos ainda de ajuste para a atuação dos dispositivos eletromagnéticos e térmicos e disparadores de subtensão, ou seja, bobina de mínimo. Neste caso, são dispositivos que são acionados quando a tensão está abaixo da nominal exigida pelo equipamento ou pelo circuito. Dimensionamento dos disjuntores. Segundo a 5410, estabelece que os condutores vivos devem ser protegidos por um ou mais dispositivos de seccionamento automático contra sobrecargas e contra curtos-circuitos. Estabelece também
que as proteções contra os curtos-circuitos e contra a sobrecarga devem ser devidamente coordenadas, de modo que a energia que os dispositivos de proteção contra curtos-circuitos deixem passar, por ocasião de um curto, não seja superior à que pode suportar, sem dano, ao dispositivo de proteção contra a sobrecarga. O 5410 também diz que deve ser previsto dispositivos de proteção para interromper toda a corrente de sobrecarga nos condutores dos circuitos antes que esta possa provocar um aquecimento prejudicial à isolação, às ligações, aos términos e às vizinhanças das linhas. Deve haver uma coordenação entre os condutores e o dispositivo de proteção, de forma a satisfazer as duas condições seguintes, onde IB tem que ser menor ou igual a IN, menor ou igual a IZ, onde IB é a corrente de projeto do circuito, IN é a corrente nominal de atuação do dispositivo de proteção e IZ é a capacidade de condução de corrente dos condutores. E ainda, I2 tem que ser menor ou igual a 1,45 vezes IZ, onde I2 é a corrente que assegura efetivamente a atuação do dispositivo de proteção. Na prática, a corrente 2 é considerada igual à corrente convencional de atuação para os dispositivos. E Z, voltando, é a capacidade de condução de corrente dos condutores. Vamos no exemplo 1 prático para a gente poder entender como funciona. Então, nesse caso, eu tenho que dimensionar o dispositivo de proteção para um circuito TUG, conforme mostrado na figura, que é 127 volts. Podemos observar isso também pelos condutores indicados aqui no esquema unifilar, neutro, fase e proteção, constituído de condutores unipolar de cobre com isolação em PVC, instalados em eletroduto embutido em alvenaria, temperatura ambiente 30 graus. Podemos obter aqui da figura que a corrente de projeto é 24 amperes e a bitola dos condutores, tanto neutro, fase quanto proteção, é de 4 milímetros quadrados. Tem autores que determinam que você, antes de começar a projetar o disjuntor, você tem que verificar qual tipo de quadro de distribuição que está sendo usado. Ele faz uma diferenciação entre quadro de distribuição ventilado, que é aquele que a corrente circula pelo disjuntor, não interferindo na temperatura interna do quadro, e o quadro de distribuição que é totalmente vedado, que a circulação da corrente interfere na temperatura interna dos quadros e dos disjuntores. Vamos começar então a ver como é que eu determino então o disjuntor quando eu tenho o quadro caracterizado como ventilado. Então, neste caso, vamos fazer o cálculo deste disjuntor, deste circuito, para um quadro ventilado. Então, informações que eu preciso para dimensionar um disjuntor. Corrente de projeto, fator de correção de temperatura, fator de correção de agrupamento e bitola dos condutores. Tudo isso eu tiro, então, do próprio exercício. Corrente máxima do condutor. A corrente máxima do condutor é baseada na bitola dos condutores, aquela que foi determinada através do dimensionamento dos condutores, seguindo todas as regras que tem que ser feito. Então, qual vai ser, então, a corrente máxima do condutor? Através da tabela 36, eu determino, então, a corrente máxima do condutor, que no caso de uma seção de 4 milímetros é 32 amperes. Então, a corrente máxima do meu condutor é 32 amperes. Primeiro passo, eu tenho que calcular IZ. IZ vai ser IC vezes o fator de correção de agrupamento vezes o fator de correção de temperatura. IC, então, é a corrente que a minha bitola do condutor suporta, que nós acabamos de verificar que é 32 amperes, multiplicado pelo fator de correção de agrupamento e fator de correção de temperatura. Nesse caso, como todos são iguais a 1, o meu IZ é igual a 1. Segundo passo, adequar a inequação. IP, que é a corrente de projeto, e Z é o valor calculado. Então, eu tenho IP igual a 24 amperes e Z igual a 32. A minha corrente de disjuntor tem que ser maior que a minha corrente de projeto e menor que a corrente que o meu condutor suporta. Então, nesse caso, eu tenho 3 modelos de disjuntores, unipolar, bipolar e tripolar.
Neste caso, é um sistema 127, onde eu só tenho uma fase, um neutro e um proteção. Se eu só tenho uma fase, eu vou usar, então, o disjuntor unipolar. Dentre as potências nominais das possibilidades que eu tenho de um disjuntor unipolar, entre 24 e 32, eu tenho o de 25 amperes. Nesse caso, também teria o de 32, mas como a gente está querendo proteger a instalação, nós então colocamos o valor mais próximo do valor da corrente de projeto. Assim, eu estou protegendo a instalação ou o equipamento que está sendo ligado nela. Então, neste caso, seria 25 amperes. 24 é menor ou igual a 25, que é menor ou igual a 32. E na equação está atendida. Posteriormente, é feita a comprovação da segunda inequação por norma, que são elas. I2 é igual a 1,35 de IN, onde 1,35 é o valor adotado para disjuntores. Então, neste caso, o meu I2 vai ter um valor de 33,75. Por norma, I2 tem que ser menor ou igual a 1,35 vezes IZ, onde eu tenho que IZ é 32 amperes. Então, neste caso, eu tenho 33,75 é menor ou igual a 46,44, por norma, condição atendida também. Então, com isso, eu tenho o disjuntor termomagnético unipolar de 25 amperes. Então, para esse caso, para esse circuito terminal, disjuntor termomagnético unipolar de 25 amperes. Exemplo 2. Vamos dimensionar o disjuntor de proteção agora para este circuito terminal, que é representado por um chuveiro. O circuito terminal é uma TUI de um chuveiro, que tem 5.400 VA, 220 volts. Nós podemos observar aqui que ele é fase terra, com dois condutores carregados, fase. Sendo utilizado condutores isolados de cobre com isolação em PVC, instalado em eletroduto embutido em alvenaria, tipo da linha B1, temperatura ambiente 30 graus, e o comprimento desse trecho do quadro de distribuição até a tomada de uso específico, que é o chuveiro, é 15 metros. Primeiro passo, eu não tenho a bitola desses condutores. Eu teria que, então, dimensionar a bitola desses condutores pela norma de dimensionamento dos condutores. Só para a gente lembrar, então eu tenho que calcular a corrente de projeto, fazer, então, a determinação da bitola do condutor fase pelos 3 métodos e chegar, então, a determinar o condutor fase e proteção baseado, então, na maior bitola obtida. Neste caso, a maior bitola obtida foi de 4 milímetros quadrados, então a bitola do meu condutor fase é de 4 milímetros e, por norma, o condutor de proteção, sendo o condutor fase menor que 16 milímetros, a bitola do condutor de proteção é igual à bitola do condutor de fase. Então, também de 4 milímetros. Isso aqui tudo é feito pelo método da determinação de bitola dos condutores que vimos em aulas anteriores. Continuando, então, deste ponto, eu tenho, então, a minha corrente de projeto e agora eu tenho a bitola dos condutores. Vou, então, dimensionar esse circuito terminal através da outra modalidade de quadro, de distribuição, quadro totalmente vedado. Para isso, então, vamos começar o exercício. Primeiro que tudo, quando eu tenho um quadro de distribuição sem ventilação, o que acontece? Devido à concentração da temperatura gerada pela passagem da corrente dentro do quadro, eu acrescento 10 graus à temperatura ambiente. Não tendo tabela de correção específica para disjuntores, a gente utiliza a mesma tabela utilizada para o fator de correção de temperatura no caso de dimensionamento dos condutores. Alguns fabricantes fornecem os valores corrigindo, mas não a tabela de correção. Então, vamos lá. Eu começo da mesma forma que eu começo a calcular para um quadro ventilado. O processo é o mesmo. Só depois eu farei a adequação para o quadro vedado. Então, eu tenho aqui a corrente de projeto, fator de correção de temperatura 1, fator de correção de agrupamento 1. Aqui eu não coloquei o acréscimo ainda, é só posteriormente.
e a bitola do condutor 4 milímetros, eu tenho que saber, então, qual seria a corrente máxima que um condutor de 4 milímetros suporta, já que a bitola deste condutor, através da norma de dimensionamento dos condutores, deu 4 milímetros. Da tabela 36 da NBR 5410, um condutor de 4 milímetros suporta até 32 amperes quando instalado em linha B1 com 2 condutores carregados, que é, no caso, o exemplo que nós temos. Então, 32 amperes. Corrente máxima do condutor, 32 amperes. Vou proceder da mesma forma. Vou calcular IZ primeiro. IZ vai ser igual a 32 vezes 1, que vai dar 32 amperes. Vindo para a equação, eu tenho um IP de 24 amperes, um IZ de 32. Então, nesse caso, o IN agora pode ser, então, de 25, que é o valor mais próximo de 24 que atende a minha equação. Lembrando que este valor eu sempre dou preferência para um valor mais próximo da corrente de projeto, que o intuito é proteger o meu equipamento. A partir deste momento, tudo igual, se fosse um quadro ventilado. Agora sim, nós vamos fazer a adaptação para o quadro vedado. Então, para o quadro vedado, eu vou acrescentar, então, 10 graus a temperatura ambiente. Ao invés de 30, ela vai para 40. Então, no caso, quando é 40 graus, eu tenho aqui o fator de correção de 0,87. Eu vou pegar, então, o meu disjuntor, que é de 25 amperes, e vou dividir pelo fator de correção de temperatura, que é 0,87. Passando agora, então, ao valor de 28,74 amperes. Então, o meu disjuntor tem que ter um valor igual ou superior a este. Lembrando que disjuntor não é que nem carne moída, não tem valores, o valor que eu preciso, o valor calculado, ele tem valores fixos. Então, a partir deste valor, 28,74, o mais próximo que eu tenho é 30 amperes. Então, a minha equação agora vai ficar 24,5 amperes menor ou igual a 30 amperes, menor ou igual a 32 amperes. Então, condição inequação atendida. Agora, eu vou fazer, então, só a verificação da norma. I2 é igual a 1,36 vezes N, onde IN é o valor do disjuntor, dando I2 igual a 44,4 amperes. Segundo a norma, I2 tem que ser menor ou igual a 1,45 IZ, que nesse caso vai dar 44,4 amperes, menor ou igual a 46,4 amperes. Condições atendidas. Então, para esse circuito terminal, eu vou ter um disjuntor termomagnético bipolar de 30 amperes. Exemplo 3. Exemplos, vamos dimensionar o disjuntor de proteção para um circuito de TUGs da cozinha, tendo como potência 2000 VA, circuito 127 volts, podemos observar aqui neutro, fase e proteção do circuito 2, eletroduto embutido em alvenaria, temperatura ambiente 30 graus, comprimento do circuito 10 metros. Nesse caso, não temos a bitola do condutor, ela tem que ser determinada através do método de determinação de bitola dos condutores que vimos em aula anterior. Utilizando esse método, digamos que a bitola dos condutores é de 2,5 milímetros quadrados e a corrente de projeto é de 15,7 amperes. Para essa corrente, para essa bitola do condutor de 2,5 milímetros quadrados, qual vai ser a corrente máxima desse condutor? Então, segundo a nossa tabela 36 da NBR 5410, para uma bitola de 2,5 milímetros, a corrente máxima é de 24 amperes. Então, aqui, 24 amperes. Com essas informações, então, podemos dar início, então, ao dimensionamento dos disjuntores. Lembrando que, neste caso, nós vamos dimensionar o disjuntor para ambos os quadros, para o quadro com e sem ventilação. Quem quiser praticar, pause o vídeo nesse momento e faça o exercício. Posteriormente, confira.
Então, vamos lá. Para o quadro de distribuição com ventilação, eu tenho, no caso, IP de projeto, fator de correção de temperatura é 1, que nós vimos que a temperatura ambiente é 30 graus, fator de correção de agrupamento é 1, porque neste eletroduto só passa o circuito 2. Bitola dos condutores, 2,5 mm², corrente máxima do condutor de 24. Cálculo de IZ, IC vezes fator de correção de temperatura vezes fator de correção de agrupamento, dando um total de IZ igual a 24 amperes. Trazendo para a equação, IP, corrente de projeto, 15,7 amperes e IZ, 24. Entre esses valores, eu tenho, então, o valor de 20 amperes para um modelo de disjuntor unipolar. 15,7 amperes é menor ou igual a 20, que é menor ou igual a 24. Então, essa inequação está atendida. Fazendo o ajuste, então, I2 é igual a 1,35 IN, que vai dar 27 amperes, e 2 tem que ser menor ou igual a 1,45 vezes Z, segundo norma, que vai dar, então, 27 amperes menor ou igual a 34,8 amperes, condição atendida. Então, neste caso, eu vou ter um disjuntor termomagnético unipolar de 20 amperes, para um quadro com ventilação. Agora, para um quadro vedado, o procedimento anterior é o mesmo, então eu mantive aqui, só que tem que fazer alteração agora. Eu tenho que alterar o meu valor de disjuntor considerando a temperatura ambiente mais 10 graus, que vai dar 40 graus. 40 graus, esse valor de fator de correção é 0,87, conforme tabela. Então, aqui vai dar um valor de 23 amperes agora no meu disjuntor. Eu não tenho 23 amperes, eu tenho um disjuntor de 25. Então, o meu disjuntor agora tem que ser de 25 amperes. Voltando para a equação, 15,7 amperes, menor que a corrente do disjuntor, menor que 24 amperes, 25 amperes não atende mais a minha inequação, não satisfaz a minha inequação. O que eu tenho que fazer neste caso? Eu tenho que, então, aumentar a bitola do meu condutor para um valor imediatamente superior ao atual. A minha bitola dos condutores atualmente é de 2,5 mm². Imediatamente superior é de 4 mm², com a corrente máxima do condutor de 32 amperes. Então, agora eu tenho uma nova bitola e uma nova corrente máxima do condutor. Com isso, eu tenho que calcular o meu novo IZ. O meu IC, então, agora é 32. Mantendo as demais informações, o meu IZ vai para 32. Então, onde era 24, agora passa a ser 32. O restante continua exatamente igual à informação anterior, que é o cálculo que eu estava fazendo para o quadro vedado. Com essa substituição, eu tenho 15,7 amperes menor ou igual a 25 amperes menor ou igual a 32 amperes, inequação atendida. Então, essa inequação está atendida, basta então eu verificar a condição da norma, se também foi atendida. Atendendo a condição da norma, está então determinado o disjuntor deste circuito. O que nós temos então em resumo? Para o quadro ventilado, a bitola dos condutores é de 2,5 mm², com disjuntor termomagnético unifilar de 20 amperes. Quando eu tenho um quadro vedado, a bitola do meu condutor já tem que ser de 4 mm², com disjuntor termomagnético unipolar de 25 amperes. O conteúdo desta aula ainda não acabou. Nos encontramos nas próximas videoaulas. Até lá!